Para grande parte das pessoas, a rua é apenas um local de passagem, mas à noite as praças públicas e calçadas se transformam em dormitório para outra parte da população. Não raro vira endereço, temporário ou por um longo período. A presença deles pode até incomodar, mas e você? Já parou para pensar em quem são essas pessoas que hoje vivem nas ruas? Essa é uma população que cresce cada vez mais no Brasil. Aqui na capital não é diferente. Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, o número de moradores em situação de rua aumentou 12% nos últimos 4 anos. Hoje, eles somam mais de 1.300 pessoas. Amanhecem, passam o dia e dormem nas ruas de Porto Alegre. Porto Alegre tem 1.347 moradores em situação de rua. De acordo com a última pesquisa da Fundação de Assistência Social e Cidadania, metade não completou o ensino fundamental, mas 80% sabe ler e escrever. A maioria tem entre 25 e 59 anos, mas a quantidade de idosos saltou de 3,2% em 2007 para 7,5% em 2011. 60% desempenha atividades reconhecidas, como coleta de recicláveis e guarda de carros. Boa parte dessa população está nessas condições há mais de 20 anos. Esses não mudam de uma hora para outra. Nós calculamos que toda pessoa que vive de 5 anos ou mais numa condição, ela já está, digamos assim, consolidada naquela condição. Então já adquiriu a cultura, a maneira de pensar, o jeito de viver. Para auxiliar essa população, a FASC criou no ano passado um plano de enfrentamento à situação de rua. Entre as medidas adotadas esteve a qualificação das equipes de abordagens. Uma das preocupações da FASC era que os moradores não podiam ser retirados à força da rua. Com as pesquisas empreendidas pela FASC, a Prefeitura conta hoje com um mapeamento abrangente do perfil dos moradores em situação de rua. Em um ano, o número de equipes que realiza abordagens aumentou de 1 para 9. Dessa forma, os trabalhos podem ser realizados de maneira mais dispersa pela capital. O plano foi finalizado em dezembro de 2011 e, claro, uma coisa é o papel, outra coisa é a prática, e essa prática está começando a ser desenvolvida já este ano, em 2012, mas com certeza os resultados eles aparecerão ao longo dos próximos anos, como foi feito todo um trabalho com o programa Ação Rua, que começou em 2007, que tinham mais de 700 crianças e adolescentes nas ruas de Porto Alegre, e hoje praticamente nós não encontramos mais crianças e adolescentes nas sinaleiras. De acordo com a FASC, a maior parcela dos moradores de rua está no centro, cerca de 1/4 do total. Porém, bairros próximos, como Menino Deus, também apresentam populações expressivas. O dia a dia é difícil, né, meu? É bem difícil. Às vezes eu passo fome aí, situação cruel. Muitos aí estão na situação de rua e não é porque quer, né, meu? Porque cada um tem uma opção de escolha, né, meu? Alguns estão porque querem, outros não, entendeu? O serviço de acolhimento é intensificado com a chegada do inverno. Aqui na capital, 31% dos moradores de rua passam a noite em albergues ou abrigos. Outros 40% dormem nas calçadas ou praças. Conheça agora o trabalho feito nesses locais e o porquê da resistência de algumas pessoas em aceitarem a ajuda. O Albergue Municipal de Porto Alegre é o que oferece mais camas para pessoas em situação de rua passarem a noite. São 150 no inverno, nos meses de julho a setembro, e 120 no resto do ano. Lá, a partir das 7 horas da noite, os moradores de rua entram em grupos de 20, deixam os pertences no guarda-volumes, que não são revistados, tomam banho, jantam e dormem. Eu gosto de vir, prefiro dormir aqui do que dormir na rua, porque é mais seguro, tem alimentação, tem café da manhã, cama quentinha, coberta quentinha. Pessoas que não têm trabalho comprovado passam até 30 dias seguidos indo ao albergue municipal. Depois, podem ser indicados para dormir em uma quinzena em outro albergue conveniado. Os que trabalham não se encaixam nessa regra, pois têm acesso ao municipal sem limite de dias e com horário adaptado ao expediente que cumprem. A gente trabalha no sentido de que eles procuram se organizar e quanto menos tempo eles permanecerem aqui no albergue municipal, provavelmente mais fácil será, né, para eles não ficarem indefinidamente institucionalizados, né? Na verdade, a casa deles, mas a gente procura trabalhar dentro de uma perspectiva de que eles não a considerem dessa forma, que eles tenham que fazer um movimento no sentido de saírem desta situação.
Além dos albergues, existe a opção de procurar um abrigo. Nesses locais, as pessoas em situação de rua não apenas passam a noite, mas moram. Aproximadamente 31% das pessoas em situação de rua de Porto Alegre dormem em abrigos ou albergues. Enquanto isso, quase 40% adormecem em praças ou calçadas. Para os que preferem as instituições para passar a noite, a FASC oferece 5 opções, com cerca de 580 vagas. Além do albergue municipal, há convênio com os albergues Dias da Cruz e Felipe Dil. Nem todos os frequentadores dessas instituições estão satisfeitos com o que é oferecido. O movimento Começar de Novo, que trabalha na geração de emprego e renda para moradores de rua, percebeu as queixas durante reuniões e passou a registrá-las. Mais de 50 denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público. As denúncias assim, mais evidenciadas são a negação da vaga para o albergue, entende? A suspensão do direito de acessar o albergue. Por quê? Porque o monitor, o guarda, se dá o direito de suspender o direito de alguém. A agressão física, fatos recentes de pessoas que reclamaram foram tiradas à força de dentro do albergue e colocadas na rua. Entende? Assédio sobre as mulheres. Entende? 2 chuveiros para 120 pessoas. Certo? Inundação do albergue em dias de chuva. Né? Café da manhã com pão, cacetinho e água. Até o fechamento desta edição, a FASC não quis se manifestar sobre as denúncias. A seguir, você vai conhecer as maneiras de ajudar quem precisa. Continue com a gente. Ao mesmo tempo em que se destacam, parecem invisíveis. A maioria passa por eles sem notar. Mas muitas pessoas ajudam quem precisa. De iniciativas religiosas a independentes, para os voluntários, o importante é melhorar a vida de quem está nas ruas. Você pode não saber, mas funcionários públicos, engenheiros e vendedores têm muito em comum. No caso desses 4, a mistura significa esperança. Todas as quintas-feiras, os integrantes da Amparo Maior percorrem cerca de 3 bairros da capital e distribuem alimentos para aproximadamente 100 moradores em situação de rua. A sede fica na zona norte de Porto Alegre e, ao todo, 12 voluntários participam do projeto, que também arrecada roupas e acessórios para venda e doação. Nós temos hoje uma padaria que nos doa o pão. Nós temos uma senhora que nos doa mortadela, nos doa margarina. Muitas vezes ela compra as bolachas, nos doa também. Algumas pessoas doam café. Então várias pessoas acabam se agregando dessa forma. Elas não podem vir participar ativamente, mas elas nos doam os materiais. A ajuda para quem tem fome e sede começou há 6 anos. Mas não é só comida e roupas que eles distribuem. Carinho e atenção também fazem parte do pacote. Não importa em que ciclo tu viva, tu tem que pensar no próximo. Talvez hoje nós estejamos numa condição um pouco melhor que eles, né? Uma condição privilegiada em relação a eles, e por algum motivo nós nos dispomos a fazer esse trabalho e começamos a pensar neles. Mas eles que não têm nada também pensam no próximo. A Casa de Acolhimento Toca de Assis existe há 6 anos. Mais de 100 pessoas receberam ajuda e foram reinseridas na sociedade. Valores esses da família, né, que muitas das vezes perdido lá fora, né, as disciplinas, a organização, que aqui a gente tenta aplicar e viver uma vida que, entre aspas, né, não é tão diferente, mas a lei que a gente tenta viver é o amor. O acolhimento de pessoas em situação de rua é um objetivo para muitos trabalhos voluntários, mas esta casa já significa amor e esperança para 12 pessoas. Aos 61 anos, Marco Antônio chegou até o local de passagem através da ajuda de uma assistente social. Então a gente não pode se considerar melhor que eles, né? A gente tem que se considerar de igualdade até inferior para poder ajudar. Então aqui nós aprendemos muito a ajudar, a solidariedade, a humildade nossa aqui, né, é uma coisa que se transmite, né? Cristiano é um novo morador.
Foram vários altos e baixos, mas para ele o importante é não desistir. O ser humano tem a mania de dar o passo maior que as pernas, né? A gente tem muito sonho, mas é uma coisa de cada vez. Primeiro é a gente botar umas metas, se ajudar para poder conquistar alguma coisa. Mas afinal, quem são essas pessoas? Agora você vai conhecer duas histórias, a de quem faz da realidade das ruas uma arte e a de alguém que viveu mais de 2 anos sem teto e mudou de vida depois de um projeto solidário. Viver nas ruas não significa apenas uma história de descrenças, inatividade, drogas ou abandono. Às vezes, o caminho pode ser diferente para quem encontra na arte ou na fé um destino mais digno e próspero. No caso de Rosângela, a esperança se baseia na paixão pela escrita e pelos desenhos. Vamos ver, né, se fica bom, se fica um trabalho, né, que interesse aos demais também, né, que gostem. Espero que sim, né, porque eu adoro escrever, adoro desenhar, adoro pintar, adoro, realmente. E pretende fazer outros, continuar? Eu pretendo continuar, sim, mas não aqui, né, no albergue, aqui não. Eu quero, enfim, recuperar meu ateliê, meu espaço. A artista vive nas ruas e durante a noite dorme em albergue. Os desenhos dela já ilustraram o jornal Boca de Rua, uma publicação feita por pessoas sem teto. Rosângela não gosta de lembrar da trajetória de vida que acabou por afastá-la de casa. E ajudava em casa e vivia com a família e de repente surgiu isso, acho, a necessidade de ir para a rua, a necessidade de que eu fosse para a rua. E foi um momento que mudou para mim, né? Mudou. Mesmo ainda nas ruas, Rosângela se motiva na escrita de seu livro e nos seus desenhos. Já Eliel buscou esperanças no projeto Amor para encontrar um novo lar. Órfão desde os 3 anos, permaneceu em abrigo público até os 18, a idade máxima de permanência no local. Em seguida, por não conseguir se estabelecer no mercado de trabalho, foi obrigado a ir para as ruas. Quando eu cheguei aos meus 18, aí tem que ficar na mão da família, né? Se a família te quer ou ela não te quer. Então, até hoje eu não sei por que aconteceu isso. Nunca tive contato com nenhum dos meus familiares, assim, tio, tia. Nunca tive esse contato, assim, então foi um momento difícil, né? Porque daí eu tive que sair, né? Claro, o Estado ajudou num tempo, né? O Estado deu uma... Mas aí depois, tu sozinho, né? Daí tu não... Foi difícil. Por meio da Igreja Batista, Eliel teve oportunidade de abandonar a mendicância. Hoje participa de projetos da instituição e trabalha como caseiro em um sítio do Projeto Amor em Viamão. Para o ex-morador de rua, essa oportunidade é o início da construção de um sonho, uma família. E aqui, só aqui tu vai fazer 5 anos que eu tô aqui, né, em Viamão, no Bet Shalom, e né, eu tenho estudado, trabalhado aqui também para a igreja. E o maior sonho que eu tenho na minha vida, que eu sempre falo assim, é constituir aquilo que eu não tive, né? Que é uma família. É um sonho que eu tenho, é um desejo que eu tenho e vai acontecer no tempo certo, isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Eu vejo você na semana que vem. Até mais!